Olá, meu amado, que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Yoshua, o nome verdadeiro de Cristo, né? Porque eles traduziram para o português, mas em hebraico seria Yoshua, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tá bom, meus amados? Meus amados, a graça de nosso Senhor, que Ele trouxe para nós, depois que Ele foi na cruz e cumpriu a lei ali de Moisés, Ele trouxe, meus amados, para que a graça nos alcançasse. Todos pecaram, todos nós pecamos, nascemos no pecado. Mas quando nosso Senhor se fez carne pecaminosa e foi na cruz do Calvário e derramou ali seu sangue na cruz, nós nos tornamos limpo, lavado e remido pelo seu sangue, pela fé, pela crença nele. Tá bom? Quando você crer de uma forma teórica e prática em Cristo, no Filho do Altíssimo, então você é lavado e remido através da fé pelo sangue dele. Os seus pecados são esquecidos. Você está me entendendo? E aí você se torna uma nova criatura. Um novo homem ou nova mulher. É e tem que ser assim. Quando a pessoa abandona os seus maus caminhos, né? E aceita Cristo como seu único Senhor, seu único guia. Tá bom, meus amados? Se você quer morar eternamente com Cristo, lá nos céus, na Nova Jerusalém, você tem que abandonar seus maus caminhos e aceitar Ele, o nosso Senhor, como um único guia, como único Senhor e Salvador da sua própria vida. Adorá-lo, servi-lo, entendeu? Praticar a justiça e reconhecer que Ele é o teu Senhor, que Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Filho do Altíssimo. Você está me entendendo? E não basta somente crer nele. Tem que praticar o ensinamento dele, os mandamentos dele. Não os mandamentos da antiga aliança, da velha aliança. Porque da velha aliança seria olho por olho, dente por dente. A razão de muitos hoje, supostamente que creem em Deus e são mentirosos, têm mágoa no coração e mentes, tá? Muitos deles contam piadas e riem, gostam de piadas. Muitos que creem em Deus assistem programas indecentes, né? Ouve música indecente, compra e vende CDs piratas, né? Muitos deles concordam com coisas erradas para não ser punido na sociedade ou com medo de perder o emprego. E essas pessoas também creem em Deus, têm fé em Cristo, mas ela não assume a sua fé 100% em Cristo. Por isso que a palavra diz que os covardes e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Os covardes são as pessoas que têm medo de assumir Cristo. Tem vergonha de carregar a Bíblia, ou porque ela é grande demais, ou de alguém falar mal dela. Esses são os covardes. Os medrosos, aquele que não assume, não usa a sua fé, né? Ele é o crente camaleão. Ele muda de cor de acordo com o ambiente. Você está me entendendo, meus amados? Então eu já fui assim também, tá? Por isso que eu estou passando para você. Porque eu já fui assim. E hoje estou passando para você que eu não sou mais assim. Porque eu me converti a Cristo Jesus. Eu me entreguei de corpo e alma ao Espírito Santo. Ao Espírito da verdade, melhor dizendo. Você está me entendendo, meus amados? Antes de eu falar o que eu vou falar para você, você lembra do profeta Samuel, meus amados? Lá no livro de Samuel, capítulo 3. Samuel era filho de Ana. Ana, que era uma mulher estéril, ela fez um voto com Deus e engravidou. E ela disse que quando engravidasse, desse à luz à criança, ela daria o filho para a casa de Deus, que naquele tempo tinha casa, né? O templo lá. E assim foi, ela engravidou, a criança nasceu, um varão, como ela pediu, e esse Samuel cresceu
no meio do convívio ali, da fé, naquela época. Se tornou adulto, se tornou um profeta de Israel, um servo de Deus. E ele, por sua vez, foi ungir um rei de Israel, que Deus mandou ele ir lá escolher um rei, naquela época. Foi lá escolher um rei. E na casa de Jessé, meus amados, Jessé era um homem que tinha 8 filhos, não 10, como alguns falam por aí, 8 filhos. O 7º era Davi, ou o último era Davi, não sei. Eu acho que Davi foi o último a nascer, né, que era o menor da sua casa. E quando Samuel, meu amado, chegou lá na casa de Jessé, ele viu, melhor dizendo, os irmãos de Davi ali, ele queria ungir segundo a sua aparência. Mas Deus não permitiu isso. Eu pergunto para você, meus amados, o espírito que estava em Samuel era do Altíssimo ou era de Satanás? Claro que era do Altíssimo. Mas por que Samuel, como profeta, iria cometer um erro grosseiro ao ungir um homem errado para reinar naquela época e assumir o papel de rei de Israel, se comandar o povo em termos da valentia, da matança, né? Essas coisas que na aliança era permitido. Por que um profeta ia cometer um erro desse? Que estava dentro dele o espírito da verdade. Você vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá para depois de 2000 anos, na época de Cristo. Lembra de Pedro, meus amados? Pedro, o discípulo de Jesus, que fazia milagre, que operava prodígios, mas quando ele viu Nosso Senhor dizer que iria para Jerusalém, né, ia se entregar em favor do povo, os homens iam matar ele, ele repreendeu Jesus. Qual foi a resposta de Jesus, meus amados? Arreda-te, Satanás. Ou seja, o que estava na boca de Pedro ali era um espírito imundo. Ou seja, Pedro não era convertido ainda. Porque quem é convertido a Cristo, não a religião, as forças do mal não entram no corpo. Não entra, não. Meus amados, quando Pedro viu que Nosso Senhor iria, começou a falar que ele ia morrer e padecer, o Nosso Senhor começou a explicar para os 12 ali. Pedro foi o primeiro a dizer que ele morreria por Cristo Jesus, mas o Nosso Senhor alertou a ele para mostrar para Pedro que não era de Deus ainda, ele era um carnal. E disse que ele iria negar Jesus 3 vezes. E isso aconteceu. Mas Pedro, antes, outrora, fazia lá, digamos assim, o ensinamento da fé. Ele operava, ele expulsava os demônios das pessoas. Ele pregava o evangelho. Mas, quando Cristo foi preso lá nos Montes das Oliveiras, não me recordo muito bem, e ele viu ali o soldado, pegar Cristo, nosso Senhor, ele reagiu segundo a sua vontade da carne. Pedro decepou a orelha do soldado. Essa reação, meu amado, não é uma reação de uma pessoa que nasceu de novo, é ou não é? Essa reação de pegar a espada para furar alguém, cortar alguém, ou se defender com suas próprias leis, ou com seus próprios braços, não é uma reação que a pessoa que se converteu a Cristo. É uma reação que nasceu da carne, de um carnal, de um açougue, de um zumbi, é melhor dizendo. Então, meus amados, quando Pedro se converteu a Cristo e nasceu da água e do Espírito, você pode ver que ele era tão espiritual que quando Ananias e Safira prometeu lá uns bens, ele prometeu um valor do terreno da casa, que iria dar lá para os discípulos se manter e repartir os pobres. E ele reteu a parte, pode ver no livro de Atos, fala sobre isso, Ananias e Safira. E quando ele chegou na presença de Pedro, Pedro perguntou para ele que vendisse tanto, ele mentiu a Pedro.
Pedro, já cheio do Espírito da verdade, Pedro percebeu que Ananias e Safira estavam mentindo, meu amado. Por quê? A palavra não diz que alguém contou para Pedro. Não. Creio eu, e você deve crer também, que Pedro, por ser uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, sabe quem mente e quem não mente. Hoje, os que são assim. E naquela época, meu amado, Pedro, cheio da graça, do Consolador, quando ele olhou para Ananias e Safira, ele viu que Ananias e Safira estavam mentindo. Você pode ver lá como está escrito. Agora, vou perguntar para você sobre o assunto de Samuel. Samuel, profeta Samuel, e o discípulo, profeta e discípulo. O espírito que estava no profeta, o mesmo espírito estava no discípulo. Mas por que o mesmo espírito em dois homens em época diferente e os dois homens em reações diferentes, que tinha também o mesmo espírito do Criador? Porque ambos se via o mesmo Deus, mas na hora de tomar uma atitude, um tomou uma atitude errada. Samuel, por exemplo. Por quê, meus amados? Você vai entender. Quando, meu amado, o profeta Samuel nasceu e a mãe dele entregou para Eli, cuidar dele lá, ele ficou no meio evangélico ali, na santidade, na pureza ali, e não conheceu as obras do mundo, da carne. Você está me entendendo? Pedro, por sua vez, ele era um carnal, né? Mentiu 3 vezes, você pode ver na palavra, né? Foi usado por Satanás para repreender Jesus, né? A palavra que diz, meu amado. Ele cortou a orelha do soldado. Na verdade, ele errou, né? Ele botou foi na cabeça, que ninguém ia cortar só a orelha, né? Pedro, da forma que ele era, ele queria dissipar a cabeça do soldado, mas como a misericórdia do Senhor é tão grande, não permitiu que ele cortasse a orelha do soldado. Está me entendendo, meus amados? Então, voltando aqui para o assunto de Samuel e Pedro. Então, meus amados, Pedro, por ser uma pessoa carnal anteriormente, e teria nascido de novo, ele conhecia as obras da carne. Porque no Antigo Testamento, meus amados, não tinha o novo nascimento ainda. Não tinha o batismo nas águas. Por isso que Pedro não se enganou quando Ananias e Safira veio até eles, com aqueles ajuda ali, e tinha prometido, né, que daria o valor correspondido das terras que tinha vendido, colocou nos pés dos discípulos, mas ele tinha prometido ao Espírito da verdade, não ao homem, Pedro. Por isso que ele perguntou, por que deixaste Satanás entrar no teu coração, Ananias? Porque Pedro estava ali, cheio da graça do Consolador, e viu em Ananias o espírito da mentira. Por isso, meus amados, que Samuel se enganou quando foi ungir Davi. Porque Samuel não conhecia as obras da carne. Então, meus amados, no mundo de hoje, na graça, na misericórdia do perdão, quando o nosso Senhor cravou na cruz, os que realmente adoram Cristo em espírito e em verdade, e se converteu a Ele, e foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, conhece as obras da carne, porque um dia foi carne. Você está me entendendo? Os que são realmente hoje espirituais, conhecem quem é carne, porque um dia foi carne. Você está me entendendo, meus amados? Por isso que Pedro não se enganou quando Ananias e Safira queria mentir ali na frente dele. Já o profeta Samuel, né, ele queria ungir ali o rei de Israel, o irmão de Davi, não a Davi. Você está me entendendo? Por isso que houve essa diferença. E você vai entender porque eu estou falando dessa forma. Então, quando Nosso Senhor cravou na cruz, lá, a lei, e trouxe para nós a graça, que nós iremos ser salvos através da fé, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo.
através da conduta pessoal que nós temos com Deus e com os homens, é que vai levar você e eu para os céus ou para o inferno. Você está me entendendo, meus amados? É assim que diz a palavra, não sou eu. Então, quando a graça estabeleceu no meio do gentio de todos que realmente está aqui na terra, nós iremos ser perdoados e lavados quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Mas não quer dizer que você sabe que é errado e vai continuar fazendo para alcançar a salvação, que você está sendo enganado, meus amados. Quando você está ouvindo essa mensagem agora, porque a graça do Senhor Yeshua te alcançou. E Ele quer salvar você. Quer livrar você do laço do passarinheiro. Quer livrar você da maldição de Israel. Da maldição daquele povo lá que pratica, até hoje eles praticam também a lei de Moisés, né? Um bocado de coisa que ele ensina para o povo aí que não tem nada a ver com Deus. E o povo corre atrás disso porque o povo é cobicioso, o povo é avarento, né? É igual lá no Jardim do Éden. Eva foi atraída pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos. Por causa disso, hoje o povo sofre, né? Porque os falsos profetas oferecem para o povo de hoje bens materiais, né? Recursos, né? Da carne, as obras da carne. E o povo corre atrás disso, né? Porque hoje não se fala mais em salvação. Você está me entendendo, meus amados? Não se fala mais nisso. Né? Fala, em vez em quando, né? Para disfarçar, fala em batismo uma vez no mês, né? Então, infelizmente, esse é o mundo de hoje, né? Você está me entendendo, meus amados? Então, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, nós iremos falar a respeito da graça e do perdão. Como nascer de novo. Como se converter ao verdadeiro Deus. Não o Deus dessa terra, deste mundo aí que os pregadores oferecem para este povo aí, tá bom? Fique na paz. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor e Salvador, Cristo o Messias. Tá bom? Deus te abençoe, meus amados.